Codificado Podcast, versão tecnologia, com mais uma novidade aqui para vocês. Hoje nós estamos aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Fala, Pedro. Tudo Boa bem? tarde. Você? Chegou bem hoje? Cheguei bem, graças a Deus. Tranquilo. E com o Lucas nós vamos falar de Samsung, de notebooks Samsung. Aí ele trouxe alguns notebooks e a ideia é conhecer o Lucas, né, aonde ele trabalha, qual que é a empreitada, né, com os notebooks da Samsung e com o projeto para aumentar as vendas com os notebooks, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Primeira coisa que eu queria, como é que é essa história aí de trabalhar na distribuição e visitar a revenda, falar com o usuário final, pegar o projeto, pressurizar? Como é que é o teu dia a dia no trabalho? Pedro, eu vim do mercado, né, de distribuição já tem cerca de 7 anos. Eu passei por outros 2 distribuidores antes de chegar na Agis, onde eu estou hoje. E antes eu era vendedor, né? Eu fui vendedor, consultor interno, então falava com as revendas através de e-mails e cotações e telefone. E depois eu migrei para o cargo de executivo de contas, né, onde eu ficava externo, então visitava as revendas, conhecia, entendia quais eram as suas demandas, levava as soluções que tinha dentro do distribuidor para que essas revendas agregassem no seu portfólio. E é muito legal que você conhece muita gente diferente, perfis diferentes, mercados diferentes. Então, revendas que atuam em um tipo de mercado segmentado, outras que atuam em todos os mercados. Então, é um lugar de aprendizado, né? E onde a gente pode fazer um network muito interessante. E a Agis, ela vende no Brasil todo. Como é que funciona lá dentro da Agis? Isso, nós vendemos para o Brasil inteiro. Nós só atendemos os canais de revendedores. Nós temos um time que atende o time corporativo, então revendas que fazem intermediação, estoque, mas sempre pensando num cliente final, né, numa empresa. E nós temos também um time que atende os grandes varejistas, pequenos, regionais. A Agis é dividida nesses 2 times. Hoje nós temos um CD no Espírito Santo e outro em São Paulo, mas o CD onde tem mais estoque, né, e nós temos um portfólio bem grande de 75 marcas, mas nós distribuímos e entregamos em todo o Brasil. O distribuidor hoje, a função dele é fazer a logística, né? A Samsung produz, coloca o produto dentro da distribuição, a revenda atende o usuário final ou as empresas, né? Passa o pedido para a Agis faz toda essa logística. E no varejo, que é a loja, né, que você vai lá e compra, escolhe o produto e compra, a Agis vende um lote maior, né, para ter lá a pronta entrega, né? E tem o e-commerce hoje também, que é muito grande, né? Isso, nós temos um e-commerce onde tem todo o nosso portfólio disponível, com preços, então pode ser simulados vários cenários, formas de pagamento. E esse e-commerce ele é exclusivo para os nossos parceiros comerciais. Então, hoje não é um e-commerce que uma pessoa física pode entrar e fazer uma compra. Sim. Só as revendas, né, que são cadastradas dentro da Agis, podem entrar e fazer suas cotações, suas compras, suas consultas dentro do nosso site. Quantas mil tem hoje? A Agis atende mais de 6 mil canais hoje. 6 mil canais. Uma distribuidora atende 6 mil revendas. É grande, né? É bem grande. Dá pra... E em relação à Samsung, como é que é a linha de notebook deles hoje? Como é que está a linha de notebook deles hoje? A Samsung ela tem um portfólio bem completo, então eles fabricam notebooks de entrada, né, desde Chromebooks, que são aqueles focados em educação, que são hardwares mais simples, né, não precisa de tanta coisa porque é tudo na nuvem. Para emular a internet, né? E jogar o aluno no software da escola. Isso. E depois daí tem processador i3, tem um processador Qualcomm da Snapdragon e vai até os novos processadores com NPU, né, para fazer a emulação do... Desculpa, deixa eu tomar uma água rapidinho. Que já consegue fazer emulação da inteligência artificial. Então tem desde a máquina de entrada até aquela mais high, top de linha. Nos Chromebooks? Não, isso na linha de notebooks. Na linha de notebooks. Isso. Tá. Os Chromebooks para o mercado, para os workgroups e para as escolas, não é isso? Isso. Aí vem os notebooks para o mercado corporativo e para a pessoa que quer ter um notebook em casa.
Isso, a Samsung tem portfólio para atender os dois mercados, né? Tanto o mercado de pessoa física, onde as pessoas compram os seus notebooks para estudar, para trabalhar, fazer um curso, e também o mercado corporativo, onde as empresas precisam de um Windows Pro, de um produto mais robusto, com mais tempo de vida. Então, nós temos esse portfólio bem amplo para atender os dois mercados. A diferença básica, né, entre o produto que vai para a gente utilizar em casa, o principal é o Windows, né? Que é o Windows Home. E no mercado corporativo a gente já precisa do Windows Pro. Exatamente. É uma das diferenças principais. A diferença principal é essa. Depois uma característica ou outra, mas as duas máquinas são robustas, as duas máquinas têm tudo, né? Isso. Muitas vezes você encontra o mesmo hardware, né, nos dois mundos, e o que muda é só o Windows mesmo. Tá. Esse que você trouxe hoje aqui, que você vai deixar para mim de presente, eu ganhei 2 aqui. Não sei nem onde eu vou pôr tanto notebook. Esse que você trouxe aqui pra gente, ele é um Galaxy Book, e eu percebi que ele tem teclado numérico. Isso. Tá. Isso aqui é para o mercado corporativo. Essa máquina é para o mercado corporativo. Ela tem uma tela de 15,6 polegadas, que as máquinas de entrada normalmente têm esse tamanho de tela. Tem um teclado numérico, ela tem uma expansão de memória maior do que o normal, então ela tem uma expansão até 64 GB. Ela vem com 8? Vem com 8 e pode ser expandida até 64. Legal. Que o básico hoje que as pessoas querem mais é com 16. Então, se vem com 8, põe mais um pente de memória de 8, tá todo mundo feliz. Isso. Aí uma aplicação ou outra que o cara fala, eu queria 32 GB. Isso é um pouco incomum, né, em máquina de entrada, quando a pessoa precisa de um produto mais robusto, com mais memória, normalmente ele já pula para uma máquina intermediária. E o que você mostrou antes da gente entrar ao vivo, né, que os notebooks é a facilidade de trocar um SSD e de fazer uma expansão de memória, né? Porque é só abrir a caixinha aqui, espetar a memória. Exatamente. É muito prático, né? Ela tem como diferencial essa facilidade no upgrade, né? Muitas vezes é necessário chamar uma equipe de TI para fazer, ou pedir para o distribuidor fazer isso antes de enviar o produto, mas essa máquina ela facilita a vida do usuário, onde ele pode fazer a troca da memória do SSD sem tirar nenhum parafuso, sem perder a garantia da máquina, só abrindo essas duas caixinhas. Muito bonita. E essa parte do teclado numérico ajuda muito, né? Essa outra já é mais corporativa. Isso, essa máquina aqui, ela já tem um apelo muito mais corporativo, né? Ela tem uma tela de 14 polegadas. Leve, mais compacta, com uma construção mais robusta, um material mais firme. Ela tem também o desbloqueio por biometria e também a chavinha para fechar a câmera ali. Aqui em cima. E manter a... Legal. E aqui, essa máquina está disponível com quais processadores hoje? Essa máquina ela inicia no processador i5, 12ª geração. Depois ela vem com o processador i5 de 12ª, mas com o VPRO. E depois ela tem o i7, 512 e 16 GB de memória com o VPRO também. Tá. Vou te fazer uma pergunta, você não vai ficar bravo. Não, porque, assim, quantas vezes... Eu escuto isso direto, todo dia, né? Quantas vezes alguém pergunta para você qual que é a diferença do VPRO, qual que é a utilização do VPRO durante o dia? Pouquíssimas. E é um puta recurso. Sim. Principalmente nas empresas financeiras, né? Onde visam uma maior segurança dos dados, procuram esse tipo de processador. Por causa para você acessar, para fazer a manutenção remotamente. Exatamente. Entendeu? Então você imagina, você tem uma máquina com VPRO, você libera a senha, a pessoa faz a manutenção remotamente, você ganha um super tempo. Exato. E ela tem uma camada de segurança a mais no processador, né? Do que um processador comum. Que, além de poder acessar remotamente, você tem um recurso a mais de segurança. Isso. Esse é o diferencial do processador i5, sem VPRO e com o VPRO. Isso. E aí você vai ter essa máquina i5, 8 GB, 256, né? Também podendo expandir a memória para 16, para 32, né? Sem o VPRO. Tela de 14, essa já não tem teclado numérico, mas ela é super leve para gerência, diretoria, achei super top. E depois você tem uma i7, 8 GB, começa com 8 GB e 512. Isso. Legal. Inclusive, eu tenho esses dois produtos em estoque e também o modelo i7 hoje.
Um diferencial da Samsung é fabricar 100% do seu portfólio de notebook no Brasil. Então, normalmente, essas máquinas mais robustas, com uma configuração mais top de linha, elas são importadas. E a Samsung não, na verdade, todo o portfólio, desde a máquina de entrada até a máquina high, ela é fabricada aqui, inclusive aqui em São Paulo, em Campinas. Então tem uma facilidade e um prazo de entrega muito mais rápido. E você no caso, que é gerente de produto, né? Vamos colocar assim, você mantém dentro da Ages um portfólio, vai ser várias configurações e um estoque grande para o revendedor poder trabalhar, para o varejista poder trabalhar e para o usuário final poder ir lá escolher e, vou levar esse Samsung para casa, é isso? Exatamente. Acho que um dos principais focos hoje do distribuidor é ter o produto em estoque e em grande escala para atender as demandas de todos os mercados onde ele transita, né? Então, hoje eu, principalmente, aposto num mix muito interessante e grandes volumes de notebooks para que todos os nossos revendedores tenham onde procurar, tenham a máquina pronta entrega com um preço competitivo para fazer as suas vendas do dia a dia. Legal. Fora essa linha, você faz mais o que lá? Porque tô achando que isso aqui você toca no meio-dia, só meio período. Fora notebooks, nós trabalhamos também com a distribuição de tablets, né, da Samsung. E nós temos também todo o portfólio, na verdade, da Samsung. Completo dentro da Ages. Hoje é um dos nossos principais fabricantes, né, onde detém uma concentração de faturamento muito grande e onde nós temos uma parceria muito legal, muito forte. É verdade. Lucas, muito obrigado. Ages, obrigado pelo pessoal da Ages lá para liberar o Lucas aqui para vir bater esse papo e dar essa introduçãozinha sobre Samsung. www.ages.com.br, entra no site, tem lá, fale conosco, manda procurar o Lucas, ele vai indicar alguém para você comprar um equipamento desse aqui, ó. Top. Legal. Boa. Obrigado, Lucas. Obrigado. Tudo de bom. Valeu, obrigado. Pedro. Valeu. E faz o corte.